estenda as mãos, vamos orar para ele, vamos abençoar a vida do Felipe. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos a vida do Felipe. Venha trazer refrigério para ele, venha trazer sabedoria, entendimento, desenvoltura, venha usá-lo com as mãos, com poder, graça, com autoridade nessa noite. Vem falar com os seus filhos através da vida dele, usa a boca dele, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, declaramos o teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lindo. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, bênção. A paz. Amém. Eita Deus, o pastor gosta de deixar nós, né? Vamos lá. Irmãos, primeiramente eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? E agradecer ao pastor e à pastora pela confiança, né? De entregar a palavra de domingo. É uma palavra, uma responsabilidade muito grande, né? Uma palavra de domingo. Então eu queria agradecer ao pastor e à pastora. Eu estou com a voz um pouquinho falando meio tempo no nariz, mas entrando na água lá hoje, aquela água quentinha, né? Mas creio que Deus vai falando pelo nariz, pela boca, vai sair de qualquer jeito. Deus tem para falar e vai falar e pronto, acabou. Então eu queria agradecer a vida do pastor e da pastora. Esse casal é um anjo que apareceu na nossa vida, na vida da minha família. E se não fosse através da vida deles, eu não estaria aqui hoje. Tanto investimento, tantas coisas investidas, tanto discipulado juntos, tanto puxão de orelha. É por isso que eu estou aqui hoje. Então eu queria agradecer imensamente a vida deles. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Irmãos, na palavra que o pastor ministrou na semana passada, ele falou sobre qual o seu maior problema, né? E aí eu estava sentado ali, eu nem sabia que eu ia ministrar ainda, hoje, né? Sabia que eu ia ministrar, mas não hoje. Aí eu estava sentado ali, eu fiquei pensando, e o pastor Bruno já começou a falar, seu problema, qual que é seu maior problema? É seu pecado? Não é seu pecado. E ele começou a falar algumas coisas que eu já tinha tentado acertar, que era o meu problema. E não era, né? E aí o pastor falou que o nosso maior problema é a nossa natureza, né? A natureza caída. Aí é uma palavra abençoada, né? Uma palavra abençoada. E aí quando ele terminou a palavra, Deus usou também uma irmã de Deus para falar comigo também, algumas respostas que eu estava precisando. Meu Deus. E aí quando terminou a palavra, o pastor falou para mim assim, e aí, já tem alguma palavra pronta lá? Eu disse, pastor, tem alguma coisa lá né, escrito nos caderninhos que o Espírito Santo vai falando, a gente vai anotando. Ele falou assim, então se prepare que daqui umas 3 semanas você vai ministrar. Eu falei, glória a Deus. Só que aí depois que ele falou, eu fui fazer as contas, daqui 3 semanas seria Santa Ceia. Eu falei, não vou ministrar em Santa Ceia não. Calma, pastor, vai devagar, né? Aí eu falei, na segunda-feira eu vou mandar uma mensagem para ele. Aí quando foi na segunda-feira, ele mesmo mandou uma mensagem para mim. Falou, não, Felipe, eu falei que você ia ministrar daqui 3 semanas, mas você não quer ministrar a semana que vem já? Eu falei, ai, pastor, vamos lá, pastor, eu ministro na semana que vem. Glória. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a palavra que eu tenho para passar para os irmãos, direto do Espírito Santo, é uma palavra que, por incrível que pareça, é uma continuidade do que o pastor estava falando. E é uma palavra que foi dada para mim no início da minha conversão. No início da minha conversão, eu trazia o caderninho, né, e anotei no caderno. E o Espírito Santo falou nitidamente no meu coração que aquela palavra ia ser um culto de domingo. Meu Deus. E eu já ministrei em outras vezes, né, não no culto de domingo, mas em outras vezes, mas eu nunca tinha ministrado essa palavra. E aí, quando chegou na semana, eu falei assim, mas eu vou repetir a palavra que o pastor já falou, mais ou menos, né? Seguindo, dando seguimento. E aí eu fiquei, irmãos, eu confesso, até falei com o pastor hoje, eu fiquei a semana inteira tentando mudar a palavra, e o Espírito Santo falou no meu coração, não vai mudar, é essa a palavra. É essa a palavra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o Espírito Santo falou de novo no meu coração. A igreja precisa de escutar essa palavra. Se já escutou uma vez, vai escutar 2, vai escutar 3, vai escutar 4. Quando a igreja mudar, eu mudo a palavra. E aí eu me calei e falei, então vai ser essa palavra, né? Então vamos lá, só para vocês entenderem, muitas vezes nós ficamos preocupados e procurando respostas, né? Respostas do que está acontecendo no nosso dia a dia, respostas do que está acontecendo com a gente, né? Sobre os acontecimentos ao nosso redor, a gente fica pensando, mas por que será que está acontecendo tal coisa comigo? O que será que está acontecendo tal coisa com tal pessoa? O que será que está acontecendo no mundo? Essas guerras todas que a gente está vendo aí, né? Não tem nem muito o que falar. E a gente fica pensando, né?
o porquê de tudo isso que está acontecendo, né? E muitas das vezes nós não acreditamos que muitas coisas que acontecem na nossa vida e ao redor de nós é para transformação da nossa própria vida mesmo. Transformação da nossa. Antes de a gente ficar perguntando por que será que está acontecendo, né? Essa palavra que eu vou falar, muitas pessoas já devem até ter escutado. A gente vai hoje navegar, o Espírito Santo vai levar a gente para navegar uma passagem da Bíblia. Uma passagem da Bíblia que muitos de vocês devem ter escutado, que é uma passagem assim, muito conhecida mesmo. Mas é o que eu falei agora, porque vou tornar a falar de novo. Se você está escutando de novo, é porque Deus quer que você escuta. Amém. Se você está escutando essa palavra novamente, é porque Deus tem algo para falar com você diferente das outras vezes que você já escutou. Amém. Então, você abre o seu coração para você escutar essa palavra. Amém. De uma forma diferente, porque Deus vai falar com você diferente, você vai sair daqui também diferente. Amém. Em nome de Jesus. Então, é isso, a gente fica pensando às vezes o porquê de tantas coisas acontecerem, né? Então hoje nós vamos falar sobre uma passagem que é muito conhecida, né, como eu já falei. E a gente vai falar sobre o texto da mulher samaritana. Quem conhece aí o texto da mulher samaritana? Levanta a mão. Pode levantar a mão sem medo. Isso. Então nós vamos navegar hoje no texto da mulher samaritana. Amém. Amém? E aí, a gente navegando nesse texto, nessa passagem da mulher samaritana, eu quero deixar alguns ensinamentos, algumas lições que a gente consegue enxergar através dessa passagem. Alguns ensinamentos e coisas que você pode levar para a sua vida ser transformada igual a vida da mulher samaritana foi transformada. Amém? Então que você possa receber essa palavra como uma lição, na verdade, como uma lição de vida, e aquilo que ainda, às vezes você pode pensar assim, Felipe, a mulher samaritana, isso aí eu tenho 10 anos de crente, isso aí eu já escutei o pastor Carlos pregar, eu já escutei o pastor Lemírio pregar, eu já escutei o pastor X, o pastor Y pregar. Irmão, mas você está aqui de novo, é porque Deus quer que você escuta de novo o pastor Felipe Monteiro. Vai escutar mais uma vez. Então, irmãos, abre o coração e navega junto comigo e o Espírito Santo aqui para a gente poder receber essa palavra. Amém? Então vamos lá. Abre aí para mim, por favor, em João 4. Aí que não, é o Juan, né? Juan. Quem diria o Juan na minha decisão? Juan, você é uma vez, Juan. Hoje eu estou João 4. Pode ser um mesmo. Eu estou aqui, gente, ministrando, mas eu estou olhando assim, igual você falou, de batismo hoje. Eu olhando o Juan lá na mesa de som, olhando para a Mônica, olhando para a Lídia, olhando para o Lucas. Assim, o irmão dele está ali, gente. O irmão dele. Esse menino está para vir. Agora que eu conheci você. Esse menino está para vir no culto, ó. Faz tempo que está para vir no culto. E olha quem está aí. Deixa eu falar. Entendeu? Passa um filme na mente da gente que só Deus mesmo. Quem diria? Então vamos lá. Eu vou ler um pedaço do texto e aí depois a gente vai em partes para ficar mais fácil. Olha, conforme for passando, você pode ir passando, tá? Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele... Pode colocar no 5, é melhor, não vai ficar muito grande, por favor. Aí. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens nem com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu:
quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher me disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai chamar teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, veja um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Até aí. Amém? Então, essa passagem, eu li a passagem toda, mas aí a gente vai agora passar as lições que a gente consegue tirar desse texto de uma forma mais simplificada, tá? Para os irmãos entenderem. Então, esse texto fala da mulher samaritana, né? Samaria era uma cidade que, só para os irmãos entenderem o contexto, para a gente poder entrar na passagem. Samaria era uma cidade que ela foi dividida, uma das cidades que foi dividida por tribos, né? E uma das cidades que foi corrompida pelos samaritanos, né? Então havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Então por isso que ela falou em um dos textos que como pode você judeu estar falando com uma mulher samaritana, porque eles tinham uma rixa entre eles. Então para os irmãos entenderem. Então, para começar, eu quero tirar desse texto a primeira lição. A primeira lição para deixar aqui com a gente, que está lá agora a gente vai ler partes em João. Volta para o versículo 7, por favor. Do 7 ao 10, tá? Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-lhe um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar a comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conheceis tu o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-lhe um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É aí. Então, o primeiro ensinamento que eu queria dividir com os irmãos, passar para os irmãos, é que se você consegue chegar nesses versículos aqui, Jesus não queria tomar água. Jesus ele não queria tomar água. Ele pediu a água para a mulher estava toda confusa ali, mas na verdade ele não queria tomar água. Jesus queria ter uma comunhão com ela. Jesus ele queria ter uma comunhão com aquela mulher. Tanto é que antes dela chegar no poço, Jesus já estava esperando ela lá, né? No texto fala que os discípulos dele tinham ido para a cidade para comprar comida. Ele poderia muito bem ter pedido para os discípulos dele ir lá pegar água para ele, né? E no texto também fala sobre a hora sexta. A hora sexta é ao meio-dia. É ao meio-dia. Por que era ao meio-dia que essa mulher ia pegar água no poço?
Porque essa mulher ela tinha um problema, né? Ela tinha uns problemas com a população, por ela já ter sido casada 5 vezes, e ela estava com o 6º rapaz, e não era nem marido dela, era um amante dela. Então ela estava vivendo em adultério. Então, na verdade, o horário que a mulherada ia buscar água lá na fonte era de manhãzinha. Esse horário o sol estava rachando. E aí ela ia nesse horário, porque indo nesse horário ela podia não encontrar. A possibilidade de não encontrar ninguém era maior, né? Então ela foi nesse horário. E Jesus, ele indo de uma cidade para outra, ele resolveu ir para aquele poço, não para beber água, mas para ter um encontro com aquela mulher. Então, qual que é o ensinamento que eu consigo tirar desse versículo? Assim como aquela mulher samaritana, Jesus hoje está querendo ter um encontro com você. Você não está no encontro com Deus. Você não está no encontro com Deus lá no local físico. Vamos ter um encontro com Deus no final de semana, vai ser poderoso. Mas o encontro com Deus é a qualquer momento, a qualquer hora. Porque o encontro com Deus, na verdade, não é você que vai até Ele, é Ele que vem até você. É Ele que vem até você. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus quer ter um encontro com você. Às vezes, eu falei lá no começo da ministração, às vezes você vai falar assim, mas a palavra, a história da mulher samaritana, eu já escutei várias vezes. Então eu falei, mas às vezes Deus está querendo ter um encontro com você. Porque às vezes Ele já tentou te encontrar, mas você ainda não bebe da fonte dele. Você bebe da água da fonte que a samaritana está indo buscar lá. Porque aquela fonte que ela está indo buscar, ela vai todos os dias buscar água naquela fonte. Mas aquela fonte não mata a sede dela. E Jesus, Ele quer ter um encontro com você, porque Jesus é a fonte de água viva. Amém. E sendo a fonte de água viva, Ele quer matar sua sede de verdade. Amém? Então o primeiro ensinamento que eu tive desse texto que eu trago para mim e para vocês é que quando Jesus ele quer ter um encontro com você, Ele não quer saber da água que você bebe, Ele quer ter uma comunhão com você para você beber da água dele. Amém? Esse é o primeiro ensinamento. Vamos lá agora em João 4, 6. Volta um pouquinho. 6. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora 6. Então, outro ensinamento que eu consigo tirar dessa passagem, né, desse capítulo de João, da mulher samaritana, e para passar para os irmãos, é que além de Jesus ter um encontro com você, Jesus ele quer ter um encontro a sós com você. Né? Além de ter um encontro com você, Ele quer ter um encontro a sós com você. Porque você acha que Jesus não sabia que a mulher ia estar sozinha ali? Você acha que Jesus não sabia que a mulher, aquele momento, era o momento de ele e ela, só ele e ela? Porque ele poderia ter ficado 3 dos seus mais chegados discípulos, ter pedido para ficar com ele. Ele podia ter armado uma outra cena para uma outra pessoa estar lá junto, mas não. Deus ele quis ter um encontro, só ele e aquela mulher samaritana. Então, outra lição que eu consigo tirar desse texto aqui que eu quero passar para você é que Deus ele quer te encontrar sozinho. Ele quer ter um sós, um particular com você. Quando Ele quer te encontrar, Ele não quer te encontrar no meio de um monte de gente. Você está aqui, tem várias pessoas em volta de você, ao seu redor, mas você tem que enxergar de uma certa forma. Aqui é só você e Deus. Aqui é só você e Deus. Jesus está na sua frente para te encontrar. Jesus está na sua frente para te encontrar. Ele largou tudo, ele largou o compromisso que ele tinha, ele largou que ele ia de uma cidade para outra, ele tinha outros caminhos para fazer, mas ele resolveu fazer aquele caminho porque era aquela mulher que ele queria encontrar. E é isso que Deus fala para você hoje. Filho, filha, hoje é você que eu quero encontrar. Hoje é você que eu quero encontrar e eu quero encontrar você sozinho, sozinha. Então, muitas das vezes Jesus ele quer te encontrar, mas você dá desculpas para esse encontro. Às vezes Jesus quer te encontrar não somente no culto aqui. Eu tenho certeza que Jesus trouxe você aqui hoje porque Ele quer te encontrar aqui. Mas às vezes Ele quer te encontrar na conete. Às vezes Ele quer te encontrar na rua. Às vezes Ele quer te encontrar no trabalho. Às vezes Ele quer te encontrar onde quer que você esteja. Jesus ele quer ter um relacionamento sincero com você. Jesus ele quer colocar uma aliança no seu dedo. Uma aliança no seu dedo de compromisso e falar: eu quero ter um relacionamento sério com você. Só que muitas das vezes nós não queremos ter um relacionamento sério com Cristo.
Nós queremos somente, eu vou usar uma palavra lá do mundo, mas eu vou usar essa palavra mesmo, que a gente querendo só ficar. Meu Deus. É só ficar. Eu vou no culto de domingo hoje, vou ficar hoje. Sabe quando você era mais novo, mais nova? Você falava que ia ficar? Quando você não era convertido, presta atenção. Os irmãos que é convertido aqui, que nunca namorou, não tem essa história de ficar não. Mas quem não era convertido tinha essa história, a gente sabe disso. E aí, é isso que a gente faz com Jesus às vezes. Hoje eu vou só ficar. Então você vem no culto de domingo, aí você vai e passa 2, 3 sem vir. Aí você vem numa connect e passa 2, 3 connects sem vir. E Jesus está ali te esperando para te encontrar. E aí na rua, no seu trabalho, você vai trabalhar hoje. E aí no outro dia Jesus quer encontrar com você lá no seu trabalho, você não vai, você falta. Jesus está querendo encontrar com você a todo momento, a todo lugar. Jesus coloca uma situação lá no mundo para encontrar com você, e você pega e sai pela tangente. Então, irmãos, hoje eu estou aqui para falar para você, não corra do confronto, não. Jesus foi ali naquele poço ali para confrontar a mulher samaritana. E hoje Jesus está aqui para confrontar você também. Então não foge do confronto não, irmãos. Porque no final para quem já sabe, mas no final dessa passagem vocês vão ver a mudança que essa mulher samaritana teve na vida dela. Então, assim como a mulher samaritana mudou, você também vai mudar, se você aceitar ter esse relacionamento com Cristo. Amém? Vamos lá, mais um ensinamento que a gente consegue tirar desse texto, está lá em João 4:14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pode passar mais uma. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Pode passar. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera dizendo: Não tenho marido. Até aí. Então, outra lição que a gente consegue tirar desse texto, e eu queria passar para os irmãos como uma lição, mas para você levar como para você também. Quando começou essa palavra, eu achei que eu era um crente e eu não tinha nada de samaritano, não. Mas estou dizendo que eu tenho alguma coisinha. Então, se você tiver alguma coisinha aí, recebe esse ensinamento aí e coloque em prática depois. Amém? Então, mais uma lição que eu quero passar para os irmãos é: não importa o teu passado, Deus tem um novo tempo para você. Amém? Então, Jesus, vocês acham que Jesus não conhecia o passado daquela mulher? E ela ali na passagem, que é uma passagem um pouco maior, eu li até o máximo que eu pude, mas ela ali várias vezes tentou ficar titubeando com Jesus ali, e uma hora que Jesus foi falar algo para ela, e ela falou assim: meus pais adoraram aqui, e ela tentou por várias vezes, porque na verdade ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali, porque ela estava mostrando, e ela estava achando que Jesus queria beber uma água, que era aquela água que Jesus pediu para ela. E Jesus estava querendo mostrar para ela que era uma outra água. Então a mulher não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? E Jesus sabia do passado dela. Tanto é que quando Jesus falou para ela assim: vai e chama teu marido. Aí acho que eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando lá como foi a cena. Na hora que Jesus falou assim para ela: vai e chama teu marido, ela deve ter feito assim. Deve ter acendido um ponto de interrogação na cabeça dela, né? Mas como é que esse homem sabe que eu tenho marido? Eu fico imaginando, né? Então, irmãos, não importa o teu passado, Deus sabe o teu passado. Deus sabe o teu passado, mas Ele quer dar algo novo para você. Ele pediu para chamar o marido dela ali, não para constranger ela, mas para ela colocar o pecado dela à tona. Para ela colocar o pecado, para constranger ela no pecado dela, para Ele trazer algo melhor para a vida dela. E é isso que Deus faz com você. É isso que Deus faz com você. Às vezes Ele te confronta no seu pecado. Às vezes Ele expõe o seu pecado. E às vezes às vezes o seu pecado não é exposto para ninguém. Às vezes o seu pecado está escondido aí, ó. Está escondido dentro de você, está escondido dentro de mim. Mas Deus, Ele sabe do seu passado e Ele quer algo novo para a sua vida. Então é o que Ele queria para aquela mulher. Ele queria que ela
se constrangesse, porque o pecado ele só sai de dentro de nós a partir do momento que nós confessamos. A partir do momento que nós confessamos. Ele não ia deixar as coisas acontecerem, as coisas fluírem ali, sabendo que ela tinha um pecado que já tinha sido tido 5 relacionamentos e estava no 6º, e para ajudar ainda aquele 6º era amante dela ainda. Ele jamais ia dar algo novo para aquela mulher sem tratar o que estava velho dentro dela. Jamais ele ia fazer isso. E Jesus faz isso com você também. Jamais ele vai tratar algo na sua vida que você está querendo deixar para trás, que você está querendo sair pela tangente e fingir que nada está acontecendo. Jesus não vai fazer isso com você. Jesus vai expor o seu pecado. Jesus vai mandar você trazer seu pecado à tona, ou Jesus vai deixar o seu pecado escondido, mas vai ser um particular a sós, você e ele, mas você vai ter que colocar o seu pecado para fora. Enquanto você não colocar o seu pecado para fora, Deus não coloca o que Ele quer colocar dentro de você. Amém? Então vamos lá, mais um ensinamento que a gente tem dessa passagem é João 4, do 28. Não, peraí. João 4, 16 ao 18. 16 ao 18. Vamos lá. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, outro ensinamento que nós temos aqui é que cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem a sua história. Mas Deus, Ele quer fazer parte da tua história. Amém. Essa mulher, sendo pecado ou não, ela tinha uma história dela. Ela tinha uma história que ela era uma mulher, que ela era adúltera, que ela casou, que ela tentou ser feliz, não conseguiu, que ela casou pela 2ª vez, pela 3ª vez, pela 4ª vez, pela 5ª vez, pela 6ª vez ela estava com um amante. É uma história, não é? Sim. É uma história, ela tinha uma história, assim como todos nós temos. Todos nós temos uma história. Sendo ela triste ou não, sendo ela feliz ou não, mas nós temos uma história. Só que Jesus, ele deixa bem claro quando ele manda chamar o marido, e quando ela fala que não tem marido, ele fala: disseste bem, tu disse a verdade, não tem marido mesmo. Então Jesus, além de saber da tua história, ele quer fazer parte da tua história. Olha que maravilhoso. Jesus, ele sabe da tua história e ele quer participar da tua história. Então ali quando ele perguntou para ela, não foi só para colocar o pecado dela para fora, foi para fazer parte da história dela. Porque aquela mulher, ela não tinha mais convicção, ela não tinha mais expectativa de que algo bom ia acontecer na vida dela. Eu não sei, eu tenho para mim, até quando eu estava lendo, quando eu recebi essa palavra há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu não tive muito a revelação não. O Espírito Santo me deu a palavra e eu escrevi, depois fui montando. E aí eu estudando essa semana, né? Eu tive para mim que até Jesus, aquela mulher samaritana conhecer, até ela pode ter pensado que Jesus teria mais um para ela. Quem pode garantir que não? Ela não conhecendo ele, ela não conhecia que ele era Jesus, que ele era o Messias, que ele era o profeta. Então, naquela época, você via uma mulher no poço, a meio-dia, sem ninguém por perto, e um homem falando com aquela mulher, aquilo ali já era algo meio desconfiado. Então eu tenho para mim que até aquela mulher pensou, ela tinha tanta incerteza que ela poderia ser feliz um dia, que ela pode até ter pensado que Jesus poderia ser mais um na vida dela. Então, mas só que Jesus conhecia, né, a história dela. E Jesus queria fazer parte da história dela, mas de uma forma diferente. Uma forma diferente, é mudar aquela história dela. Então, é isso que Deus quer fazer com você. Você teve uma história até hoje. Você teve uma história até hoje, uma história de problemas, uma história de frustrações, uma história de pecado, uma história de vários acontecimentos. Mas Deus, Ele quer fazer parte da sua história e mudar a sua história. Ele não quer deixar você com a mesma história, com a mesma vida que você teve, com a mesma vida que você vive até hoje. Sabe, irmãos? Eu tenho algo que eu carrego para mim. Às vezes eu fico bravo, orando, eu fico bravo e falo assim: como eu fui enganado muitos anos, né? Lá no mundo. Como eu fui enganado muitos anos.
Porque lá no mundo tem uns palavreados meio estranhos, né? Algumas coisas meio estranhas que pau que nasce torto, morre torto. Que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tem umas coisas meio. Vocês já escutaram já esses ditados aí populares? E quem nunca acreditou nesse ditado popular? Todo mundo acredita nesse ditado popular, né? Ah, minha mãe dizia que se eu fazer isso vai acontecer isso. Ah, minha mãe dizia se fizer isso vai acontecer aquilo. Eu e minha esposa, antes da gente se converter, nossos pais eram católicos, né? Tudo. Então tinha muito disso, né? Chinelo virado, a mãe vai morrer, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que não pode. Depois que eu, né, me converti, eu falei, meu Deus, como a gente se engana tanto com o mundo, né? Com as coisas que o mundo fala. Então, às vezes, irmão, você tem um jeito que você pensa assim: ah, eu já fui muito machucado na vida. Ah, já aconteceu. Ih, Felipe, você não sabe nem metade do que aconteceu na minha vida. Irmãos, vocês sabem mais ou menos algumas coisas que aconteceu comigo, porque eu já dei meus testemunhos. Mas vocês conhecem só algumas partes da minha vida. Vocês não conhecem a minha vida toda. Mas eu poderia pensar da mesma forma que talvez alguns de vocês pensam, e talvez eu estaria aí paralisado só pensando, eu estaria aqui onde eu estou hoje. Mas por que eu estou aqui? Porque eu entendi que não é da forma que o mundo pensa sobre a minha vida, mas é da forma que Deus pensa sobre a minha vida. E não é essa aqui, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não. Eu pude ter nascido assim porque eu vim no pecado, várias coisas aconteceram, mas eu nasci assim. Mas Deus me transformou e hoje eu não sou mais assim, então eu vou continuar assim. É assim que você tem que pensar. É assim que você tem que falar. Pau que nasce torto vai morrer torto? Não, você nasceu torto, mas você vai endireitar. É assim que você tem que pensar. Então é isso que está querendo dizer aqui, ó. Cada pessoa tem sua história, mas Deus quer fazer parte dela. Então não deixa o mundo falar lá fora não que você é isso, que você é aquilo. Esses dias eu estava compartilhando com um irmão aqui, um irmão abençoado ali, o Lucas. Ele é meio nervosinho, sabe? Ele é meio estressado. Pela cara dele nem parece que ele é nervoso, né? Nem parece que ele é nervoso, que ele é meio estressado. E aí esses dias eu estava conversando com ele, e eu até esqueci de falar para ele no dia que aconteceu. Mas acabei conversando com ele esses dias. Teve um conhecido nosso lá na empresa, que a gente entrega na verdade para ele. O cara tinha 28 anos, o cara não bebia, o cara não fumava, o cara não usava droga, mas o cara era um cara explosivo. Pensa no cara explosivo. E se você olhasse para ele já estava achando que você estava olhando torto e já estava te xingando. Às vezes você ia falar para ele oi e ele já estava achando que você já estava querendo dar bolacha, já dá burro e já dá isso e aquilo. Pensa num cara nervoso. E aí o cara pegou, brigava no serviço, brigava na rua, brigava em casa, brigava com a família, brigava, gente, com tudo quanto é pessoa que você imaginava, ele brigava. Você estava olhando para ele e já estava falando, e aí? A gente está olhando. Quer levar uma porrada? Quer não sei o que? Era assim. E o cara, gente, o cara sem brincadeira, é um testemunho vivo que eu vivi, faz uns 15 dias que aconteceu isso. O cara com 28 anos foi tomar banho e caiu no banheiro e morreu de infarto. Infarto fulminante. Não deu nem tempo de tentar socorrer ele. E com 28 anos, o cara não bebia, o cara não fumava, o cara não usava droga, mas o cara era nervoso. Quando eu conversava com ele, eu fui lá entregar lá com o meu irmão umas 2, 3 vezes. Quando eu conversava com ele, ele falava exatamente isso que eu falei. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Teve um dia que a gente foi conversar com ele falou assim, eu não levo desaforo para casa não. Eu não levo desaforo para casa. Se vir falar comigo, vai tomar mesmo. Desse jeito que ele falava. Então, irmãos, o que eu estou querendo falar com esse testemunho, até dentro do nosso irmão aqui, que eu creio que ele tenha recebido, que ele passou mal, foi até para o hospital com a Bíblia na mão. Ele ajudou ele com alguma coisa, né? Aí, eu peguei. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, irmãos, às vezes você fala assim, eu sou assim, eu não levo desaforo para casa não. Eu sou esquentado mesmo. Eu sou isso, eu sou aquele, irmãos. A gente tem que ver se a gente tem o caráter do mundo ou o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo não é esse não. Pelo que eu conheço de Cristo, o caráter de Cristo não é esse não. Eu sei que Cristo teve uma vez que deu uma chutada no balde. Eu sei que teve. Mas eu sei que tem às vezes que ele fala em amor. Eu sei que tem às vezes que ele depende de amor. Que ele sabe conversar, que ele sabe falar. Que ele sabe a hora certa, né? Então,
Você tem que ver quem você vai seguir. Eu usei o exemplo do irmão Lucas ali, mas eu estou falando para a igreja toda, viu? Estou falando para ele, entendeu? Ele fez parte desse testemunho há alguns dias aí, mas eu conheço alguns irmãozinhos aqui também. Eu vou te falar, viu? Mas amém. Depois dessa palavra você vem a ver não o caráter do mundo, mas o caráter de Cristo. Amém? Então vamos lá. Mais um ensinamento que a gente consegue ter com essa palavra. João 28, 29. 28 e 29. Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, veja o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Esses dois. Então, irmãos, você consegue entender o começo dessa passagem e agora essa parte? A mulher foi ali meio-dia para pegar água, para tirar do poço, porque para matar a sede dele, que era uma coisa dela, que era uma coisa que ela fazia todo dia, que a água não matava a sede dela, porque ela ia, no outro dia tinha que ir de novo, no outro dia tinha que ir de novo. Aí encontrou um homem ali que pediu água para ela e ela não estava entendendo nada. Depois o cara perguntou: traz seu marido? E ela não tem marido, e não sei o que, isso e aquilo. Para resumir, depois ela largou o cântaro dela e foi para a cidade. Como assim? A mulher foi buscar água, não deu água para a pessoa que pediu e foi buscar, deixou o cântaro dela, que era um vaso, um vaso que colocava água, e correu para a cidade. Então qual que é o ensinamento que a gente tem com esse versículo? Aquela mulher foi usada como chave para salvar uma cidade inteira. Aquela mulher foi usada como chave para salvar uma cidade inteira. Então, para vocês verem como que é o propósito de Deus, né? Deus ele já fez tudo com propósito. Deus ele já fez um propósito não somente de encontrar aquela mulher naquele poço, mas ele sabia que ele ia encontrar ela, ia se revelar para ela, e ela ia chamar outras pessoas, e outras pessoas iam vir, iam conhecer a Cristo. Então, assim como aquela mulher, você também é chave para salvar a cidade inteira. Se você confiar no Deus que aparecer para você na tua fonte. Se você confiar no Deus que aparecer para você na tua fonte, você pode ser a chave para salvar uma cidade inteira, para salvar uma nação. O encontro com Deus que a gente faz é uma chave que Deus coloca na nossa vida para salvar aquelas pessoas que estão ali. O evangelismo que a gente faz é uma chave que Deus usa para salvar as pessoas da garra de Satanás. Quando você encontra uma pessoa na rua, quando você encontra um morador de rua, que na verdade esses dias eu entendi que não é mais morador de rua, é morador de calçada agora. Não é morador de rua, não, é morador de calçada. Amém. Então quando você encontra um morador de calçada, você pode ser a chave na vida daquele cara, para você salvar ele, né? Quando você está trabalhando, você pode ser a chave no seu emprego ali para você salvar a vida de uma pessoa. Só que às vezes, irmão, a gente está tanto naquele dia a dia, sabe? Naquela coisa corriqueira, naquela coisa do dia a dia. Levantar, relógio despertar, põe soneca, levanta, trabalha, vem para casa, vai para a igreja, vai dormir, no outro dia, levanta, soneca, vai para casa, vai trabalhar. Então a gente está numa vida, então assim, é o que aquela mulher fazia: levantava, esperava o meio-dia, ia para o poço, pegava água, voltava para casa, não matava sede, no outro dia, esperava o meio-dia, ia no poço. E muitas vezes é isso que a gente faz todos os dias. E fazendo isso a gente não consegue enxergar as oportunidades que Deus nos dá da gente ser a chave de salvar a vida de muitas pessoas. Às vezes no seu trabalho, você está tão se importando ali com: eu tenho que terminar logo, esse serviço chato, esse serviço demorado, eu não quero mais, não queria estar trabalhando com isso, eu não queria estar fazendo isso, eu não queria estar fazendo aquilo. E às vezes você perde a oportunidade do cliente que entra no seu trabalho, você perde a oportunidade de falar para ele uma simples palavra: Jesus te ama. Talvez aquela pessoa está precisando somente de um abraço, e você perde a oportunidade de fazer isso. Por quê? Às vezes pelo que você está vivendo, às vezes pelo que você está passando. E você chega a ser egoísta,
Porque quando você encontrou Jesus, você não encontrou Jesus só para você, você encontrou Jesus para você fazer que outras pessoas encontrassem Ele também. O motivo de você ter encontrado Jesus não foi somente para você ter encontrado. Se você tem isso na sua mente, se até hoje você pensa, eu encontrei Jesus e parou por aí, você está totalmente errado, irmão. Porque o motivo de você ter encontrado Jesus é pelo qual, através da sua vida, outras pessoas também venham a encontrar Ele, venham a encontrar a Cristo. Amém? Então, outra lição que a gente consegue tirar é isso, que você é a chave. Só que muitas vezes nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Eu não acreditava. Eu fui uma pessoa lá fora que fui tão enganada pelo mundo. Tantas pessoas chegaram em mim e falaram que eu nunca ia conseguir nada, que eu nunca ia ser nada, que a vida que eu vivia lá fora, minha esposa está aqui há 15 anos que a gente vive junto, a vida que eu vivia lá fora, as pessoas falavam que eu não ia chegar a nada, que eu não ia conseguir construir uma família, que eu não ia conseguir ter um emprego digno, que eu não ia conseguir fazer com que as pessoas acreditassem em mim. As pessoas ficavam falando para os meus pais: ih, o Felipe, logo chega a notícia aí, ou que ele está preso ou que ele está morto. Do jeito que esse cara está bebendo, do jeito que esse cara está fumando, do jeito que esse cara está usando droga. Mas eu sou prova viva que quando Deus dá a chave para a gente, se a gente usar a chave da maneira certa, a gente chega no lugar não do que o mundo fala, mas que Jesus fala sobre a nossa vida. E hoje eu estou aqui, ó, com a minha família construída, ministrando uma palavra de domingo para vocês, trabalhando numa empresa abençoada, dono de uma empresa. E as pessoas olham lá fora e olham para mim e falam assim: meu Deus, mas como que esse menino chegou até aí? Como que esse menino... O que aconteceu na vida desse menino? E aí eu falo assim: bora conhecer o Jesus que eu conheci, que você vai ver a transformação na sua vida também. Esse dia o menino chamou, até contei aqui, acho que numa oração. Esse dia o menino chamou eu para... um tempo atrás, né? Ele chamou eu: ô Felipe, nossa, faz tempo que eu não te vejo. Faz tempo que eu não te vejo, vamos tomar uma cerveja ali comigo? Eu falei assim: não, não bebo mais cerveja não. Eu não bebo mais cerveja. Eu falei: filho, eu me converti, inclusive eu estou indo para a igreja agora, vem comigo? Ele: meu, se Deus fez isso na sua vida, vai fazer na minha também. Vai fazer na minha vida também. Não é possível. Outro dia, um outro menino que o pessoal até brinca, né? Quem diria? De ver eu transformado, olhou para mim e falou assim: quem diria? Quem diria que ia acontecer isso na tua vida? E assim como um dia disseram para mim quem diria, eu também hoje falo para você. Um dia vão olhar para você e vão falar assim: quem diria isso na sua vida? Quem diria estar acontecendo essa transformação na sua vida? Mas você tem que pegar a chave. Você tem que pegar a chave, você tem que tomar cuidado para não pegar a chave errada. Você tem que pegar a chave certa. E não adianta você pegar a chave errada e depois ir para o caminho errado, depois achar que foi a chave certa. Porque Deus, quando Ele quer te dar a chave certa, Ele leva você naquele a sós e Ele vai te mostrar a chave certa. E nenhuma outra chave vai te enganar. Sabe aqueles programas de televisão? Sabe aqueles programas de... Nossa, vou lá atrás agora, hein? Sabe aqueles programas de televisão que você tinha que escolher uma chave? Eu tenho até hoje, né? Você tem que escolher uma chave para abrir o cadeado? Então, você vai... O inimigo vai tentar te enganar e dar chaves. Mas quando você abrir seu coração, Deus vai falar assim: ó, vai lá que essa é a chave. Vai lá naquele poço que esse é o poço que tem a fonte da água viva. E aí você que vai decidir se você vai querer aquelas outras chaves ou se vai querer a chave que está sendo mostrada para você. Amém? Então, pega essa aí, ó. Você é a chave que pode salvar muitas pessoas. Amém. Outra passagem que a gente pode, outro ensinamento que a gente pode tirar desse texto está em João 4:30. Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Só que aí. Então, ó, tudo aquilo que aconteceu, aquela mulher largou o cântaro dela e foi até a cidade chamar aquele pessoal e falou que ela tinha encontrado um homem, que falou o que tinha acontecido com ela. E aí saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Então, o que eu consigo tirar dessa passagem? Aquela mulher achou que ela não era nada, mas de pecadora, se você for parar para pensar, de pecadora aquela mulher virou uma missionária. Aquela mulher virou uma missionária, porque nem na cidade ela ia. Ela tinha medo de se encontrar com as pessoas.
A palavra está falando que ela ia na hora sexta para pegar água porque ela não queria se encontrar com ninguém. Como que uma mulher que não quer se encontrar com ninguém larga aquele cântaro dela que ela foi para pegar a água e vai para a cidade? Como que você me explica isso? Ela foi para a cidade porque Jesus, aquilo que eu falei, Jesus conhecia a história dela e queria mudar a história dela. Jesus queria de pecadora fazer ela uma missionária. Ela foi missionária. Qual foi a missão dela? Ela correu para a cidade e ela começou a falar o que tinha acontecido com ela. Que apareceu um homem para mim e ele falou o que estava acontecendo, falou isso, falou aquilo. Não será ele o Cristo? Então é isso que Deus quer fazer com você. Além de Ele te dar a chave, Ele quer fazer de você sair de um pecador para um missionário. Fazer você sair de um pecador para um profeta. Basta você acreditar. Mas muitas das vezes nós não acreditamos nisso. Mais uma vez, de mim, né? Vou usar meu testemunho. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava numa situação muito deplorável, uma depressão muito grande, de coisas que tinham acontecido. E aí, vamos para a igreja, eu tinha ido no encontro, vamos para a igreja, e eu falei, vou ir, vamos ver o que vai dar. Dessa forma eu entrei pensando dessa forma. E aí quando eu entrei aqui na igreja, eu estava iniciando os ministérios da igreja, né? Para saber onde você se encaixava melhor. E aí a pastora estava lá na porta, e aí a pastora falou assim comigo: vai lá, com todo jeitinho, né? Todo amor, todo carinho, vai lá para você ver se você se encaixa em algum ministério, vai escutar. Não sei o que. Eu falei assim: não, quero não. Eu quero só vir no culto, sentar, escutar a palavra e ir embora. Aí eu lembro que a minha esposa falou assim para ela, eu não sei se a pastora lembra, mas minha esposa falou assim para ela: pastor, esse aí é cabeça dura, pastora. Esse aí é cabeça dura. E ela falando com jeitinho: não, vai lá, vai escutar, vai ver se você se encaixa no ministério. Eu não quero, só quero vir, sentar, escutar a palavra e ir embora para casa. E aí ela falou de novo, aí eu fiquei assim, até pensei assim na hora, vou ser sincero, vocês gostam de mim, nossa, que pastora chata, mas eu vou ir. Aí hoje eu falo do risado, né? Aí eu subi lá em cima, que o pastor estava fazendo, era o pastor que estava fazendo no Ministério de Servos, lá em cima. Aí eu subi lá em cima, vi o pastor, sentei lá, meio assim, né? Eu meio com vergonha, tudo. Aí o pastor pegou e, pode entrar aí, filho, senta aí. Aí sentei lá o pastor com todo amor, com todo carinho, com toda a mansidão, explicando como funcionava o Ministério de Servos. Aí eu olhei assim, você quer saber de uma coisa? Já está tudo bagunçado aí na minha vida, eu vou vir limpar a igreja, pelo menos eu não fico um tempo com a cabeça vazia lá fora. E aí falei pro pastor, pode colocar meu nome aí que eu vou entrar nesse Ministério de Servos. E aí hoje faz 5 anos eu estou aqui no Ministério de Servos até hoje. Estou no Ministério de Servos até hoje. Tentei sair do Ministério de Servos, mas o Ministério de Servos não sai de dentro de mim. Não sai. Cheguei na líder, falei com a líder, ia mudar, falei para ela: líder, preciso de uns dias aí, não tem para ir para... Preciso do recesso do Ministério de Servos. Quando eu menos esperei, eu já estava saindo lá de São Paulo para vir no Ministério de Servos, eu não aguentei. Eu fiquei pensando assim: nossa, como é que será que está a igreja? Não, vamos limpar, vamos ajudar a pintar, vamos fazer isso. Eu não consegui ficar fora do Ministério de Servos. Então, é isso, muitas vezes a gente não acredita no que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu cheguei aqui desacreditado. Hoje eu faço parte do Ministério de Servos, hoje eu faço parte do Ministério de Comunicação, hoje eu estou ministrando, hoje eu quero evangelizar, eu sou presidente do encontro com Deus, e hoje eu sou a comunidade Água de Santo André. Eu fico olhando a carinha de muitos irmãos aí, como parece que eu estou vendo um ponto de interrogação assim, ó. Mas Deus não fala. Tem gente, é verdade, ainda bem que eu me converti junto com a minha esposa, senão eu ia achar que eu era mentiroso, viu? E eu já conheceram, alguns aqui já conheceram meu pai. Meu pai já falou, já que eu dei trabalho. Mas eu conto meu testemunho para alguns irmãos aqui, sabe o que os irmãos falam? Felipe, você nunca foi desse jeito, não. Parece que você nasceu evangélico de berço. Falei: irmãos, vocês não conhecem minha história, não. Eu corria de crente, eu passava na frente da igreja, eu saía correndo de crente, eu via testemunho de Jeová, eu saía correndo. Teve um dia que eu fui na igreja de crente, que eu tive um problema na cabeça, eu tive que operar com 7 anos e tal, e naquela época, meu pai era católico, mas na hora do desespero, né? Meu pai levou eu a tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. E num desses lugares foi uma igreja de crente, né?
E aí quando chegou na igreja de crente, era até aqui em Santander, não sei qual igreja que era. Chegou lá na igreja, eu estou lá há 7 anos, mas irmãos, eu lembro de tudo. Quando eu tive esse problema, eu lembro de tudo. E aí eu estava lá na igreja, daqui a pouco eu vi o pastor e os obreiros orando assim: sai em nome de Jesus, e um caiu para um lado, sai em nome de Jesus, e um caiu para o outro. Eu corri para o lado do meu pai assim, falei assim: eu vou cair também? Quero ir embora. Ele depois disse: eu nunca mais quis voltar para a igreja de crente com medo. Então eu corria de crente, e aí tem gente que eu falo meu testemunho hoje, as pessoas falam: parece que nasceu de berço. Mas não foi isso não, irmãos. Isso aqui é a transformação. Isso aqui sabe o que é? É quando a gente deixa de tomar água de qualquer poço e a gente toma a água da fonte da água viva. Isso aqui é quando a gente toma a água da fonte da água viva, quando a gente pega uma chave só e não fica pegando várias chaves. Quando eu estava lá no mundo, eu ficava pegando várias chaves. Eu achava que eu era o bonzão, o espertão, né? Porque quando a gente está no mundo, a gente acha que a gente é esperto, né? Todo mundo é besta, só a gente que é esperto. Então, eu saía para cá, saía para lá, saía pela tangente, pegava uma chave, até abrir uma porta, abria 2 portas, quando chegava na terceira, puf, batia a cabeça. Abria 2 portas, abria 3 portas, quando chegava na quarta, puf, quebrava a cabeça. Sabe aquela porta? Você lembra daquele programa lá que você tinha que sair batendo nas portas assim para você passar? Aí você passava por uma, passava por 2, quando você ia na terceira, numa porta de madeira e você caía para trás de volta. Era assim que acontece lá no mundo. Mas quando você toma a água da fonte certa, você quebra uma porta, você quebra outra porta, você quebra outra porta, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e você chega onde quer que Deus quer levar você. Amém? Então, outro ensinamento é isso: de pecadora a missionária. Mais um ensinamento. Está lá, João 4, 9. Eu vou ler 3 versículos agora, tá? João 4, 9. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Agora põe lá em João 4, 19. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. E agora põe lá em João 4, 29. Vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Em algumas outras versões fala: será ele o Messias? Então, se os irmãos observar bem nessas 3 passagens que eu li, com todo esse processo que a mulher samaritana passou, primeiro, antes de conhecer, ela chamou ele, o Cristo, de judeu. Primeiro, chamou o Cristo de judeu. Naquela desenvoltura da conversa, naquele encontro que Jesus quis ter com ela sós, em tudo aquilo que Jesus fez, quando foi ali na metade da conversa, ela já mudou. Ela não chamou mais Jesus de judeu. Ela chamou Jesus, quando falou para ele chamar o marido dela, ela falou: não tem marido. Diz a verdade, Deus não tem marido, ele já teve 5, e o que você está agora não é seu marido, é seu amante. Ela falou o quê? Vejo que tu és profeta. Então ela já mudou de judeu, ela já chamou Jesus de profeta. E aí no finalzinho lá, quando tinha acontecido isso, que foi de adoração, aqueles que adoram em verdade e tal, aí ela falou assim, nesse último: vinde, veja um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? É o Messias? Então, ela começou chamando ele de judeu. No desenrolar da conversa, ela chamou ele: veja que tu és profeta. E no finalzinho, chamou ele de Messias. E qual a lição que eu quero tirar desse último ensinamento que eu quero deixar para os irmãos? E o título da palavra que eu deixei para agora, porque o título da palavra eu quero que você medita nela: como você conhece Jesus? Como você conhece Jesus? Você conhece Jesus somente como um judeu? Você conhece Jesus como um profeta?
Ou você conhece Jesus como Messias, o Cristo, aquele que veio para salvar? Como você conhece Jesus? Então o ensinamento que eu tenho dessa última passagem é isso. Muitas das vezes nós estamos aqui, mas nós não conhecemos a Jesus. Nós não conhecemos ao Jesus que nós servimos. Nós achamos que Ele é somente um judeu. Por mais que a gente já passou por um encontro com Deus, por mais que nós já passamos por provações, por mais que nós já passamos por várias situações que Deus Ele livrou a gente, deu livramento para a gente. Quem aqui nunca teve um livramento? Quem aqui nunca passou por uma situação que poderia não estar aqui, mas está aqui pelo amor e pela graça de Cristo? Só que muitas das vezes, pelas atitudes que nós temos, por todos esses ensinamentos que eu falei anteriormente, muitas das vezes nós não conhecemos Jesus como Cristo. Nós conhecemos Ele somente como um profeta. Nós conhecemos Ele somente como um judeu. Ou às vezes nós só conhecemos Ele somente como filho de Deus. Muitas das vezes eu conheci Jesus somente de ouvir falar mesmo. Somente de ouvir falar. E já tinha acontecido muitas coisas sobre a minha vida. Mesmo que eu não era cristão, eu já tinha tido um livramento. Quando eu operei a minha cabeça, que eu tinha 7 anos, era para mim ter morrido, não era para mim estar aqui. O médico desenganou dos meus pais. Naquela época, há 30 anos atrás, não tinha a medicina que tem hoje. O tumor que eu tive na cabeça estava do tamanho de uma laranja. E eles demoraram de descobrir. Quando Deus colocou um homem, um enviado de Deus, para fazer um exame em mim, ele falou assim para o meu pai e para minha mãe: tem que internar ele às pressas, porque o tumor dele já está do tamanho de uma laranja e está para explodir. Se na cabeça dele, ele vai ter uma hemorragia e ele morre na hora. Isso foi à noite, já correram comigo e já me internaram, e no outro dia, 6 horas da manhã, eu já estava raspando minha cabeça, eu já estava colocando sonda, e no outro dia eu entrei na sala de cirurgia, 9 horas da manhã, saí da sala de cirurgia 5 horas da tarde. Agora você imagina, você que é pai, você que é mãe, você tem um filho de 7 anos dentro de uma sala de cirurgia, entrar 9 horas da manhã e sair 5 horas da tarde. Um filho que era perfeito, não tinha problema nenhum. Simplesmente desenvolveu esse tumor sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. E aí eu fui, fiz a cirurgia, e aí eu, para resumir, saí da sala de cirurgia, fiquei na UTI em coma por 14 dias, depois fiquei internado 2 meses, depois me recuperei, voltei a estudar, terminei minha escola, e hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui para resumir. E se eu fosse contar o testemunho para vocês, seria uma outra ministração. Pastor, eu aceito vir numa outra ministração para contar só o testemunho. Essa é bênção também. Então, o que eu quero dizer? Aconteceu tudo isso na minha vida, há quase 30 anos atrás. Mas infelizmente, naquela época, a minha família conheceu Jesus somente como Filho de Deus. Somente como, foi Deus que salvou o meu filho. Mas e aí? E qual a resposta que você dá para quando Jesus faz isso na sua vida? Porque assim como aconteceu isso na minha vida, eu tenho certeza absoluta que aconteceu na sua vida, de uma forma diferente. O que eu falei aqui? Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história. Então por que você fica aí de mimimi, falando assim: mas você não sabe o que eu estou passando? Vou fazer igual o Giovanni agora. Faz aí, Giovanni. Você não sabe o que eu estou passando. Mas eu já passei por isso, mas eu já passei por aquilo. Até quando você vai ficar nessa historinha? Até quando você não vai conhecer o verdadeiro Cristo como o Cristo vivo que morreu na cruz pelos seus pecados? Foi Ele que te livrou, Ele que te salvou, Ele que te curou, Ele que te trouxe aqui, Ele que quer te encontrar, Ele que quer fazer na sua vida tudo aquilo que o mundo um dia não fez. Até quando você vai ficar dessa maneira? Então, eu deixo essa pergunta para você: como você conhece Jesus? Essa pergunta, eu espero que você tenha a resposta e que você medite nessa pergunta com uma resposta, porque Deus vai se revelar para você. Deus já se revelou para você, só que você está tendo mais uma oportunidade
de você largar as chaves erradas e você pegar a chave certa. Mais uma vez, você foi escolhido para ser uma fonte de água. Você foi escolhido para ser uma fonte de água que vai jorrar de dentro para fora de você. Conheça Jesus verdadeiramente e jamais terá sede de qualquer outro tipo de água. Amém? Não tem. Deixa eu ver o tempo aqui, gente. Não tem aquele louvor que fala assim? Os irmãos cantam comigo um pedacinho. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. É dessa fonte que você tem que beber. Essa fonte de água viva. E quando você bebe essa fonte, ela flui dentro de você. Ela flui dentro de você de uma forma que você não vai precisar de voltar no mesmo lugar todos os dias para pegar aquela água. Porque você vai ter algo dentro de você que vai matar a sua sede. E essa fonte vai jorrar tanta água, que vai fazer aquilo que eu te falei anteriormente. Não vai ser só para você, vai matar a água de quem está do teu lado. Você vai usar aquela fonte para matar a água daquela pessoa que está com sede, daquela pessoa que está precisando. Então que você beba a verdadeira água, que é a fonte de água viva. Amém? Então, como que a gente podemos se comportar a partir de hoje, a partir de agora, né? Com esses ensinamentos que a mulher samaritana teve, mas que nós também, creio que tivemos com essa palavra e que nós possamos levar para o nosso dia a dia, né? Tenha comunhão com Jesus, né? Tenha um encontro a sós com Jesus. Não importa o passado, não importa o seu passado, Deus tem novo tempo para você. Amém? Deus quer fazer parte da sua história. Você é a chave para salvar pessoas. De pecador, Deus quer te fazer um missionário ou uma missionária. Conheça Jesus como Messias, o Cristo. Amém? Então, é esses ensinamentos aí que eu quero deixar para os irmãos. Amém. E agora eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Glória a Deus.